Vou falar um pouquinho sobre a Castrolando aqui e com a parte do RPA, o nosso trabalho com a tecnologia em RPA. Nós temos uma equipe hoje, que é o Rodrigo Vieira, ele não está conosco no momento, ele que faz a parte de gestão de projeto e a parte de desenvolvimento, execução, planejamento dos projetos, sou eu e o nosso amigo Bruno, entrou para o nosso time já esse ano aí, ganhamos um recurso e estamos aí para estar atuando, né? E o RPA hoje, desde o início que a gente começou a atuar com o RPA da Automation Edge, nós temos hoje 11 robôs ativos, atuando com mais de 12 tipos de processos, já com mais de 12.580 notas já que estavam em backlog, né? São processos que a gente colocou e a gente conseguiu matar o backlog do cliente, né? E fora as notas depois que foram feitas o lançamento, foram dando continuidade, chamados também de cadastros de fornecedores, e, enfim, também. E uma coisa que você comentou logo do início, a forma com que a gente trabalha, né? A gente aprendeu muito no treinamento e também com a forma que os consultores trabalharam ali, a gente trouxe alguma coisa assim para personalizar para a cooperativa, que foi uma parte muito importante, que é o BPMN, que é o desenho do processo. É um diagrama de sequência que é feito tela a tela, clique a clique, para a gente entender perfeitamente o processo num todo, cada clique, cada acesso, cada informação que é imputada em cada parte, realmente para a gente saber realmente como que vai ficar o desenho, a lógica do robô depois, né? A gente faz também um vídeo, né? E onde nesse vídeo a gente consegue pegar os tab, os cliques, que às vezes, por algum motivo, às vezes o usuário, quando está fazendo o processo, ele acaba sendo até um tanto quanto ágil, né? E com o vídeo a gente consegue pegar os detalhezinhos e levar isso para a nossa lógica depois. Vem o print, né, que é a rota de tela que a gente chama, né, além do BPMN, que é o desenho do diagrama do processo, e aí vem o planejamento de como que a gente vai estar fazendo todo o processo, as etapas, né, junto no MS Project. E o dos mais importantes que a gente encontrou, que foi a interação da participação total do cliente, né, em análise do processo e os testes, resultados de robôs assistidos nas alterações do processo, que nada mais é do que a participação da área, né, a participação da área que vai precisar fazer a robotização daquele processo, é muito importante a participação. Tem casos que a gente pega assim que são totalmente diferentes, hein? Como foi apresentado no slide pelo Baldin, é saber a entrada, é perguntar o porquê, para onde e o que da onde, o que vou fazer e para onde, né? E essas informações a gente já conseguiu matar um monte de processos, abreviar muito caminho que não precisaria para atuar com a questão do robô, né? Um case que a gente vai falar aqui é da central fiscal, né? Onde o problema da central fiscal, com um backlog mais de 3.000 notas que eles tinham de remessa de industrialização não lançadas ao longo do tempo de 3 anos e meio. Também a solução foi o desenvolvimento, no caso, de 3 robôs, um robô para gerar a remessa, um robô para fazer a aprovação e um robô para fazer a baixa na inbound. Foi uma estratégia que a gente utilizou, dividir esse robô em 3, porque hoje esse processo ele foi feito para remessa de industrialização, mas temos outros tipos de remessa.
E nesses outros tipos de remessa, a gente viu uma peculiaridade. Mudam pouquíssimas coisas, onde tanto quanto que é uma grande possibilidade de a gente poder reaproveitar o processo, ou talvez até num todo mesmo do robô. Para a gente poder fazer essa transação e ficar mais fácil, utilizar um robô para mais de um tipo de processo. Os resultados foi a eliminação do backlog em 5 dias, com redução de 45 minutos a 1 hora que tinha o processo. O colaborador lá na ponta, ele tinha que abrir ele tinha que entrar no site, entrar no SAP, ele tinha que baixar a nota, ou XML, ou PDF, ele tinha que criar um ticket, um chamado, anexar tudo isso, que acabava onerando o banco de dados, e isso a gente atacou e cortou toda essa parte, e a gente conseguiu fazer a redução aí para média de 20 segundos por nota, de 45 minutos a 1 hora a 20 segundos por nota. Então, as assertividades também no lançamento, 0 erros, não, a gente cercou todas as possibilidades, o máximo possível de qualidade, de dados, do tipo da informação, de onde vem, para onde vai, e a eliminação de riscos de multa com a receita, né? Quando a gente fala de notas, a gente fala com essa transação de inbound, a gente está falando de possibilidades de multas, né? Então, isso também acabou encerrando toda a possibilidade aí desse tipo. Agora eu também vou aproveitar aqui, vou apresentar para vocês mostrar aqui como que foi desenvolvido, né? E o que a gente está trazendo para cá hoje, né? Esse é um robô de abertura da remessa de industrialização, é o MEI. A gente trouxe para a cooperativa atuando com os parâmetros, com questões de credenciais. A gente tinha uma dificuldade, um problema muito grande com essa parte de credencial. E tinha que vir e trocar manualmente. E atuando com as credenciais, a gente percebeu que há uma simplificação no processo. Se eu precisar fazer uma alteração de um dado, de um link, de uma transação, de alguma credencial de usuário que eu precisar alterar, eu faço pelo portal sem ter que subir um novo fluxo. Então, a gente trouxe essa parte da credencial. Foi uma coisa nova para a gente aqui, né? A gente até se bateu um tanto quanto, né, por não conhecer essa parte, mas hoje a gente já atua com ela. E nesse processo, a gente também, usando de boas práticas, a gente coloca um delete de arquivo para garantir que quando o processo vai iniciar, esse arquivo que a gente faz lá no final, ele não esteja presente para não ocorrer o risco de ele entrar novamente. E também a gente trouxe aí a questão de banco de dados. A robustez, a tratativa da qualidade, a garantia da informação, a qualidade que ela vai ter, a forma, e até para resultados lá, de fazer um BI, ela trouxe aí uma visão muito grande para a gente, até para fazer acompanhamento mesmo dos logs, de erro. Trabalhando com banco de dados, a gente encontrou aí um caminho das águas mesmo, né? Não das pedras. Então, todas as informações que a gente coleta, a gente faz um input no banco, eu coleto informação e jogo ela no banco de dados. Para que aí sim, a partir daquele momento que essas informações estão no banco, eu vou começar a consumir do banco, em vez de consumir de uma planilha ou de algum outro local. Então, eu já tento jogar todas as informações que estão na planilha ou estão numa outra página ou de um relatório, ela já vai para o banco já sendo formatada, pronta para estar sendo utilizada, né? Fez como uma boa prática, a gente já faz um logoff no SAP antes da gente entrar, para garantir que aquele usuário não esteja preso, né? E a gente faz também o logoff, utilizando, nesse caso do case,
A gente utilizou o SAP Application para estar fazendo esse processo, né? A gente tentou escapar do web. E aí vem a parte dos dados, aonde que a gente faz a tratativa, onde a gente faz a coleta no banco, a gente pergunta para o banco se ele tem informações para serem colocadas, se tiver, ele vem fazendo todo o preenchimento no SAP. Ele terminando todo esse procedimento, ele entra para a parte de inserir material, onde ele dá mais um select no banco, perguntando quais são os materiais que tem, e ele vai fazendo todo o input, vai fazendo o loop, até que ele venha e pergunte se ele tem mais alguma coisa, se não tem, ele retorna para cá, e ele faz mais uma pergunta para cá, perguntando se ele tem mais informação, ou mais uma remessa para fazer. Caso ele não tenha, ele vem para a parte de salvar a solicitação. E aqui ele faz todo o processo, onde ele salva, eu capturo o número da remessa, eu coloco ele no banco de dados, se ele foi ok, e ele também é gerado um relatório lá no final, né? E aqui também, se acaso der erro, eu pego essa mensagem de erro e coloco no banco, informando que aquela remessa que foi criada deu problema, para que o analista da área possa estar fazendo um total acompanhamento, né? Isso aqui depois, hoje, ele fica na mão da área, né? Para fazer o acompanhamento do processo, possível erro, por que não foi, por que isso. Então, tem tudo isso no banco. Também, como parte, não está pronto ainda, mas a gente tá construindo um portal aqui mesmo na cooperativa para o RPA, onde o colaborador, né, do setor, a área, ela vai ter um acesso ao portal referente ao que o robô está fazendo, o que o robô fez, o quanto fez, né, para que tenha toda a informação. Quantas vezes o robô trabalhou hoje, quantas notas, né, ele fez, quantas notas ele fez no dia, na semana, porque a área quer saber isso, né, ela quer saber números. Então, quando a gente fala de números, a gente vê que é algo bem sensível. Também é algo que a gente já está em construção para a gente fazer a entrega, né, junto com esse trabalho de banco de dados aqui, onde o colaborador vai ter como se fosse um BI, né, só que de uma forma sem custo, que hoje para você manter uma outra ferramenta, você acaba tendo algum custo, né, e com a questão do desenvolvimento do portal, ele vai ter um custo inicial para a gente desenvolver, mesmo aqui, porém para a área ela vai entrar como uma cerejinha do bolo, né. Encerrou aqui, ele volta novamente para o processo, ele vem para a parte de gerar um relatório. Eu pego esse relatório e encaminho para o e-mail, depois de ter feito a geração, e também eu saio do SAP fazendo logoff, garantindo que o usuário não fique preso, não fique consumindo nenhum tipo de banco ou banda ou algo do gênero. Também nós trabalhamos aqui com a questão dos logs. A gente achou muito importante isso aqui, depois de estar utilizando, quando ele passa por um processo, né, ele fica o registro para a gente saber se o processo passou daqui, se ele não passou. Se ele não passou, eu já sei que o problema está para cá, não está para lá. Também a questão de erro, né? Mesma forma, a gente já atuou, né? Que o insert do banco falhou. São informações que a gente coloca. E nesses alguns casos a gente colocou também um alerta via e-mail também. Outros casos a gente já colocou que é mais viável via banco, para a gente estar fazendo o acompanhamento. Também via banco, nesse portal que está sendo construído, vai ter um portal para nós, que faz o desenvolvimento e faz toda a manutenção, onde a gente vai ter um acompanhamento assim, real time, para que a gente possa saber o que está acontecendo com os robôs, se está parado, se está andando, se o fluxo, se aconteceu algum erro no fluxo, que tipo de erro que aconteceu. Então, a gente está fazendo também essa tratativa. Tá?
Esse foi o de abertura, aí tem também o de aprovação, onde... Vamos salvar. Onde depois que ele faz a parte da abertura, ele vem e começa a fazer toda a aprovação daquelas remessas. Novamente, acessando o banco, coletando o número da remessa, entrando no workflow para fazer a aprovação. E aí aqui eu começo a coletar as informações das remessas e vou fazendo passo a passo, pegando o DocNum. Se ele der algum problema, eu vou pegar quando ele gera a remessa, ele gera um número e eu vou fazer a aprovação. Se ele já existe, aquele número, por um eventual acaso, né? A gente tentou cercar as opções. Qualquer tipo de erro que ele dê, a gente faz um input no banco para que o analista da área possa acompanhar e ver o que está havendo com aquilo. Aqui ele pode estar gerando também um relatório depois dos que deram erro e imputando no banco. E aqui, todos os que foram corretos, então, o caminho do processo, o qual funcionou, qual ele possa ter dado algum problema com alguma informação ou por algum motivo. Terminou de fazer a aprovação, ele volta novamente para o processo, ele pega o e-mail e envia aquele relatório e eu deslogo do SAP. Também foi utilizada essa tecnologia, foi usada com o SAP Application, e aí veio a parte da baixa na remessa. Aí já é uma questão web que a gente utilizou, tá? Onde a gente faz o logoff também. A gente faz o logoff para garantir que o usuário não esteja preso. Tem todo esse cuidado, né, que a gente precisa para evitar de dar problema no logar no SAP. Ainda mais quando a gente fala de questões web, né? Também tem uma tratativa de um print, quando der algum problema no web, ele tira um print e esse print ele é tratado e ele é jogado no portal. Para que eu possa chegar lá e ver o que está acontecendo. Né? A gente utilizou também o Web Waiting para que eu fique aguardando, apareceu o elemento, eu já posso prosseguir, eu não fique usando um delay, colocando um tempo, porque eu não sei quanto tempo pode levar a página, 1 segundo, meio segundo, ou 3, 5 segundos, então ele já está ali para estar utilizando, navegando e levando para a transação precisa. Também foi dado um zoom na página para que ela fique com uma melhor resolução, para poder atuar de uma forma mais tranquila e garantir que ele pegue a visão de todos os campos e atuando com todos os SPEFTs, né, que no SAP é essa forma que a gente atua, né? E, novamente, a gente usando as credenciais, essa vantagem de você trabalhar com a credencial, que você depois registrando no MEI as credenciais, quando você vai trabalhar com qualquer campo, você só chama a credencial aqui via variável. E aqui a gente segue fazendo os lançamentos, chama no banco, perguntando se tem algum lançamento para fazer. Caso tenha, ele vem e faz todo o processo dentro do SAP, utilizando o SPEFT via text, né? Foi a forma mais tranquila que a gente encontrou de trabalhar, né? Garantida e assertiva. Alguns casos a gente teve que estar utilizando um JavaScript desta forma. Também por padrão a gente adotou, quando se usa delay, a gente já coloca o número, né? É 1 segundo, já é o número, né, de segundos de tempo. Quando é muito utilizado, a gente pode estar utilizando uma variável já, porque se precisar aumentar, você altera na variável, altera em todos os possíveis também. E o processo também, quando ele der algum erro, ele imputa no banco a informação do erro, e se ele deu certo, ele imputa no banco a informação que o processo está ok. Aqui ele finalizando, ele retorna para cá novamente,
Isso aqui é uma estrutura de looping. Eu mesmo, assim, a gente prefere atuar dessa forma de looping, né? Fazendo essa pergunta aqui, jogando para dentro do workflow, do que com o próprio looping. Visualmente, para a gente fica mais clean. Então, nessa parte dos 3 robôs que foi desenvolvido, que a gente atuou dentro da cooperativa, tem trazido um grande ganho, uma grande experiência para nós, que também houve assim uma apreensão, assim, uma preocupação no início, mas hoje as áreas estão procurando, as áreas estão querendo, estão pedindo robô, estão pedindo processos, então assim está crescendo, a gente está indo devagar, porque a gente tem todo esse mapeamento, a gente faz todo um processo para garantir o máximo possível da qualidade e a garantia das informações para evitar uma manutenção, não que não vá ter, mas se houver, essa manutenção seja feita de forma mais rápida possível e que a gente consiga atacar o problema com maior agilidade possível. Então, esse aqui é o caso do robô que a gente utilizou na cooperativa. É isso aí, pessoal. Se alguém agora tiver alguma pergunta, alguma questão para levantar? Eu tenho uma pergunta aqui que você me deixou curioso. 3 perguntinhas. E uma que veio do chat aqui. A primeira é a seguinte: você comentou de um backlog de notas ali no começo, né? Isso. Que vocês zeraram. Por que existia isso? Porque era muita nota e não tinha time disponível. O backlog, eu digo. Por que tinha aqueles 12.500? Isso acontecia o seguinte: o pessoal da área X tinha que acessar o SAP, baixar a nota, entrar no sistema, no ITGCM que nós temos aqui, abrir um chamado, que é um ticket, né? Uhum. E aí, esse chamado vir para a área Y, que é a área fiscal, para eles fazerem isso. Só que lá na ponta o pessoal estava tendo muito mão de obra, estava muito acarretado e não conseguia fazer a abertura de todos esses chamados. Então veio a pergunta: por que abrir chamado? Entendi. Vocês mudaram a lógica do processo. Totalmente. A gente foi entender o processo de como que ele era feito e depois fomos questionar o porquê que era feito assim. E aí a gente viu que todas essas informações que eles consumiam tem no BI, tem na Inbound, tem no SAP. E é aí que a gente trabalhou. O que a menina faz? Ela entra no BI, exporta a planilha e está feito. Simples assim. É o que a gente fala sempre, né? A otimização vem antes da automação. Não adianta você só copiar, como o usuário faz, que você vai... imagine você tivesse feito um robô, vai ficar abrindo o chamado. Né? A nossa rota de tela deu 380 páginas, a nossa rota de tela. Desse processo? Desse processo. Mas isso já tirando a abertura de chamada ou em função da abertura de chamada ela era muito grande? Não, desde o início. A gente faz um step by step mesmo, assim, desde o início. O que o colaborador faz para a gente entender, né? Então, hoje a gente já tem uma sagacidade já com os sistemas aqui internos, né? Então, a gente já olha, já sabe, já tem uma visão, né? Mas, para que a gente possa ter a perfeição do processo, a gente faz essa rota de tela. E a gente atacou ele dessa forma, né? E te fazer outra pergunta que assim, você comentou da participação do cliente e tal. Como que isso ocorre? Como que vocês chamam? Você chama o cliente para validar quando o robô já está feito? Ou você chama ele para validar? Não. Como é que funciona essa participação do cliente final que você comentou? O cliente final, assim, ali, na verdade, ali, a gente procura ter um compromisso com ele desde o início. Né? Porque, entendi, às vezes, a gente faz uma rota de tela, mas acontece uma situação lá que não está mapeada. Acontece que um erro por causa de uma nota, por exemplo. Eu não entendo do problema ali de negócio. Então, a gente precisa do analista. Por que acontece isso? Ah, não, isso é porque a nota foi cancelada. Ah, então eu vou fazer um update no banco, que quando acontecer isso aqui, aquela nota já foi cancelada, e eu imputo no banco aquela informação para que aquela nota não venha novamente o robô tem que fazer novamente. Então, o analista
é muito importante ele estar acompanhando, eu não vou dizer assim, ele ficar full time ali do lado, mas a gente precisou tirar uma dúvida ou fazer uma pergunta, um questionamento, é muito importante o analista da área estar junto, porque a perfeição do processo vem do comprometimento e do engajamento da área. Entendi. Muito interessante. É o que eu sempre digo, né, Kleber? Eu brinco que a gente, quando vai mapear um processo para automatização, acha que está vendo um filme de 2 horas. Mas, na verdade, o usuário, para ele, é uma série de 5 temporadas, né? Então, o filme acaba ali em 2 horas. Matou, morreu, viveu, herói e tal. A temporada sempre tem... né? A trama vai sempre... Então, mas entendi, você tem essa muito legal. Kleber, acho que é isso daí. Vocês têm mais alguma produção? Tem uma pergunta adicional aí? Lembrando, gente, que o Kleber falou uma coisa aqui que a gente vai ter hoje sobre credenciais, vai ter o nosso Tech Tips, que vai rolar aqui ao final, depois da apresentação da Unimed, vai rolar também sobre credenciais com o Lucas. Vai muito legal. Kleber, muito obrigado. Ah, peraí, tem uma pergunta. Havemos pergunta. A produção vai me passar. Eles perguntaram o seguinte: você usou bastante VB Script para fazer a digitação nos dados do SAP, né? Estou imaginando que é do SAP. Isso. E você não usou o Altwitch. Bem, na verdade, eu até imagino a lógica, né? Mas por que você usou o VB ao invés do Altwitch para digitar no SAP? Porque como eu usei o SAP Application, eu usei um carinha chamado Tracker. E esse cara aí eu consigo pegar o campo específico que eu preciso no SAP Application. E ele traz mastigadinho para mim o que eu preciso. E com o VB, para mim, fica muito mais fácil, né? Tá fazendo do que eu fazer com o Altwitch. E esse Tracker é uma aplicação que você instalou? O que é, Kleber? Ele não é nem instalável, ele é só executável, né? Ele não é uma... Te sacanear aí para fazer. A gente não combinou antes, né? Eu te sacaneando. Mas assim, só enquanto o Kleber vai fazendo ali, deixa eu comentar. Aplicações SAP, a boa prática é você usar o VB, porque você trabalha com os elementos do SAP. Existe, né? Ah, legal. Aí você consegue inspecionar, né? Então, quando ele inspeciona com esse tracker, ele vai interagir com um objeto específico. Então, o Altwitch você não consegue entrar no objeto, você vai sempre interagir com a tela. Então, a boa prática é VB no SAP, quando possível, né? Isso. Aí o que eu faço? Eu dou um recorder, clico onde eu quero e ele já traz o VB Script aqui prontinho para mim. Também, né, no SAP, tem um modo scripting lá que você consegue pegar o script e fazer a rota também do script, caso você queira. Mas eu, em particular, prefiro estar utilizando o tracker. É mais objetivo no que eu preciso. Boa, falou e matou a pau. Kleber, obrigado. Tem mais uma pergunta? Ah, desculpa, mais uma perguntinha. Produção, manda. Como que é priorizada essas solicitações? Ele perguntou o seguinte: como que, não sei se tem isso, mas como que vocês priorizam as solicitações, as execuções no portal? Será que é isso? As solicitações dos robôs. Ah, desculpa. As áreas estão pedindo robôs para vocês, né? Aí na Castellana, você comentou. Certo. Vocês têm algum critério para priorizar? É por ordem de chegada? Ou vocês priorizam assim, olha, como é que vocês fazem isso? Para ninguém ficar chorando, ai, meu robô ninguém nunca faz. Como é que vocês fazem? Tem sim, a área abre um chamado para a gente, né? Ele entra na ordem de análise, só que aí é feita análise, lá, o pessoal da governança faz análise, e aí vai ver, tem backlog, tem dados é muito importante, está passível a algum tipo de multa ou alguma coisa assim, então assim, a gente leva tudo em consideração isso. O processo que vai ser feito, ele vai conseguir atacar outros processos, que nem esse da remessa, de industrialização, a gente vai conseguir atacar outros processos de remessa, não só a industrialização. É um exemplo que a gente usou, que a gente vai poder estar utilizando em outros processos. Então, os critérios vêm aí. Se já tem backlog, se o robô vai fazer essa diferença, essa grande diferença,
Então, entra tudo nessas premissas assim, sabe? Legal, não, beleza. Cleber, obrigado. Estamos avançando aqui. Muito obrigado mais uma vez, a Caçulanda, você. Tem mais uma perguntinha por aí que o pessoal se empolgou aqui. Manda lá. Que solução? Vocês têm alguma solução de BPM? Vocês têm uma solução para anotação de processo? Vocês usam alguma solução de mercado para fazer as caixinhas, que nem você comentou lá na primeira etapa? Como que vocês fazem essa anotação? Aquele mapeamento do processo? A gente utiliza aqui a ferramenta aqui já que é da cooperativa, que ela é padrão, né, utilizada aqui como BPM e BPMN, para fazer o desenho dos fluxos Isso. e a albidade. Perfeito. Esse aí, desde que eu me conheço por gente, está na área, visagem. Tem mais uma, cara. Vamos aqui, vai lá. O pessoal quer saber o seguinte: quando o pessoal vai pedir o robô e vai abrir o chamado, você consegue mostrar, ou depois, se for o caso, a gente manda. O pessoal quer mais saber quais as perguntas, ou se você tem algum scriptzinho no chamado para quando a pessoa vai solicitar um robô. Ou semana depois também, não sei se consegue abrir agora. Isso aí é muito. Não, quando vem a chamada, ele cai primeiro para a área da governança, né? Entendi. É que acho que esse pessoal quer saber, a gente vê depois, né? Porque aí é uma coisa que acho que tem que ver se pode ter dados aí da cooperativa, aí não dá para a gente entrar muito. Mas a gente depois pega. É bem simples, né? Ó, eu tenho um processo assim, funciona dessa forma. Se ele já tem esse processo desenhado no Visage, por exemplo, ele anexa já para a gente ter uma ideia. Ou ele faz um vídeo do que ele faz e ele manda para a gente. Aí que ele entra para uma análise, né? A princípio é isso, não tem assim não tem muito segredo. Isso. E essa é uma boa ideia, né? O cliente que já trouxer mapeado já fura a fila. Essa é uma boa lógica. Mas, Cleber, mais uma vez, obrigado pela tua participação, obrigado pelo compartilhamento aqui de conhecimento. E, pessoal, quem quiser falar com o Cleber, a gente faz essa ponte. Como eu falei, tem cursos no Udemy, o homem é multifacetado. Muito obrigado, tá, Cleber? Muito obrigado também a Caçulanda por estar aqui com a gente. Tudo de bom, hein? Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado aí, Automation Edge aí. Valeu, um abraço a todos aí.